Graça e paz, irmãos, amém? Amém. Vocês estão bem? Amém. Tá bom. Irmãos, hoje é um dia especial para mim. Estar aqui com vocês. Alguns irmãos sabem, outros não sabem, mas eu estou na fila da cirurgia aqui em Portugal para operar o coração. Eu tenho uma prótese, uma válvula aórtica que eu coloquei no ano de 2015 e já tem mais de um ano que eu estou na fila da cirurgia. Está marcado a cirurgia para ser feita no Hospital Santa Marta, em Lisboa, mas eu faço um acompanhamento com o cardiologista aqui no Hospital Santo André, em Leiria. E eu estive na quarta-feira, eu cheguei na segunda de madrugada, de segunda para terça. Quarta-feira eu estive ali no hospital fazendo uma bateria de exames de rotina. E na quinta-feira eu recebi uma ligação do hospital e o setor de cardiologia entrou em contato comigo dizendo: olha, precisamos que você interne hoje, porque o seu médico, o cardiologista, está de férias, mas devido ao resultado dos seus exames, nós entramos em contato com ele e ele orientou para que você viesse hoje para cá, dar entrada na internação, porque você estando internado aqui, a gente consegue forçar uma vaga no centro cirúrgico lá de Lisboa. E eu falei: olha, eu não tenho condição de internar hoje, eu tenho alguns compromissos, eu tenho umas contas para pagar. E a médica responsável ali da cardiologia falou: o senhor tem noção do risco que o senhor está correndo? O senhor está correndo risco de vida. E eu falei: não, tenho. Eu falei: ó, segunda-feira eu vou. Segunda-feira eu vou aí, eu dou entrada. E aí eu pensei comigo, né? Falei: eu não morri até agora, até que segunda-feira eu aguento. Mas é isso, amanhã, inclusive no final dessa mensagem, eu vou pedir que os pastores estejam orando por mim, pela minha família. Amanhã nós estamos dando entrada na internação, posteriormente a cirurgia do coração. E eu só queria deixar registrado uma coisa: a gente não sabe os planos de Deus, não conhecemos os propósitos do Senhor, mas independente de quais são os propósitos de Deus, tudo que Ele faz é perfeito. A vontade dEle é perfeita, boa e agradável, como diz o apóstolo Paulo. E queria deixar registrado aqui, que até aqui foi um prazer caminhar com vocês. É um prazer estar junto com vocês. Eu queria só deixar registrado com os irmãos um texto, João 17:17, só como base para aquilo que eu queria compartilhar com vocês. João 17:17, os irmãos podem estar sentados mesmo, tá bom? Fiquem à vontade. João 17:17, Jesus vai falar assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É uma oração de Jesus pelos seus discípulos após a sua reunião de ceia. E nessa oração Jesus está falando com Deus, está falando com o Pai. E ele fala em oração dizendo: santifica-os, ou santifica eles na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, primeiro, se quisermos levarmos uma vida santa, precisamos ser santificados através da verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Então eu queria, dentro dessa máxima, trazer 3 conselhos aqui que a Bíblia é a palavra de Deus que dá a nós. 3 conselhos. O primeiro conselho eu quero dar aos solteiros, aqueles que estão aguardando ainda para
casar, para encontrar alguém, aqueles que estão na espera, no Salmo 40, ou aquele que já pulou para o Salmo 70, né? O Salmo 40 esperei com paciência no Senhor. Tem alguém que fala, né, que dependendo da idade da pessoa, a pessoa está no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Mas aí vai passando os anos, aí a pessoa pula para o Salmo 70. O Salmo 70 fala: apressa-te, Senhor, apressa-te me socorrer, né? Só que aí os anos passam, aí a pessoa pula lá para João capítulo 6, que fala: aquele que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então, o primeiro conselho é para você que está solteiro, você que está à procura, você que está esperando. E o conselho que a Bíblia dá é a seguinte: 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 e 15. Vou precisar da ajuda aí do irmão Paulo. 2 Coríntios 6, 14 e 15 fala assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Então, o conselho que a Bíblia dá para aquele que está solteiro, que está à procura, que está no Salmo 40, o conselho que a Bíblia dá é o seguinte: não se prenda a um jugo desigual. O apóstolo Paulo vai usar aqui uma figura interessante isso. O que é um jugo? Jugo era uma canga colocada nos bois. Então colocava-se ali uma armação de madeira, isso era um jugo. Colocava em cima de um boi, ia em cima do outro boi, e no meio dos bois ia uma outra haste de madeira. Conforme os bois iam andando, aquela haste ia abrindo a terra. E isso o agricultor fazia para poder abrir a terra enquanto ele vinha atrás lançando a semente. Então o que é o jugo? O jugo é essa canga de madeira aqui em cima dos bois. E Paulo está usando uma figura de linguagem dizendo o seguinte: não vos prendais a um jugo desigual. Ou seja, alguém que não tem o mesmo padrão de princípio que você, a mesma fé que você. E ele vai explicar dizendo o seguinte: que comunhão tem a luz com as trevas, que concórdia ou que consenso tem Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel. O conselho que a Bíblia dá é: se relacione com alguém da mesma fé, com os mesmos princípios que você. Porque, irmão, você tendo a mesma fé, você crendo nas mesmas coisas, você servindo ao mesmo Deus, já é difícil. Imagina você se relacionando com alguém que não crê na mesma coisa que você acredita. Imagina você tendo um relacionamento amoroso, um namoro, uma relação com alguém que não crê nas mesmas coisas que você. Então, o primeiro conselho que a Bíblia dá é esse. E eu sei, irmãos, que quando a gente está falando em namorar, em conhecer alguém, escolher alguém, a gente tem muito essa questão: não, eu vou orar para Deus me revelar, eu vou orar para Deus me mostrar, né? A gente que é crente tem essas coisas, e é importante orar, ainda mais numa decisão como essa, tão importante na vida, você precisa orar. Só que mais importante, ou tão importante quanto você orar, é você saber escolher. Porque Deus não vai mandar um anjo do céu e vai dizer: meu filho,
Está aqui o seu Rebeco. Está aqui a sua Rebeca. Minha serva, você está orando. Está aqui, eu vou trazer na porta da sua casa. Não. Isso é algo que você vai escolher. A decisão sempre no final vai ser sua. A única pessoa na Bíblia que não teve o direito de escolher foi Adão, irmão. Porque Adão foi dormir solteiro, quando acordou, Deus falou, está aí. Ele falou, tem escolha não? Eu imagino Adão, Eva falando assim, amor, fala a verdade, você me ama? Ele falando, e eu tenho escolha? Né? Imagina, Adão não teve como escolher, mas você que ainda está solteiro, você que ainda não assinou o matrimônio, você tem como escolher. Então aprenda a escolher, escolha bem. Olha só, tem uma história que diz que uma jovem, uma moça solteira, passou em frente a um prédio e estava escrito assim, vende-se homens no prédio, vende-se homens. Ela falou, vende-se homens, estou querendo escolher um. Aí ela entrou e na entrada do prédio tinha uma regra, tinha lá um letreiro dizendo assim, aqui vendemos homens. O prédio tem 6 andares, as regras são, você só pode escolher um artigo da loja, um artigo do prédio. Segundo, se você subir para o próximo andar, você não pode mais descer. E aí ela entrou no primeiro andar, ali no térreo, e aí na entrada da loja estava escrito assim, aqui vendemos homens carinhosos. Aí ela parou, disse, nossa, homens carinhosos, mas tem mais um andar aqui em cima, eu vou lá em cima. Aí subiu a escada, chegou lá em cima, estava assim a placa, aqui vendemos homens carinhosos e bonitos. Ela falou, nossa, homens carinhosos e bonitos. O de baixo era só carinhoso, aqui os homens são carinhosos e bonitos, mas tem mais 4 andares para cima. Aí ela subiu a escada, chegou no 3º andar e estava escrito assim, aqui tem-se homens carinhosos, bonitos e que amam crianças. Ela falou, nossa, além de carinhoso, bonito, amam crianças, mas eu vou no próximo. E ela subiu a escada, chegou no 4º andar, estava escrito, aqui se vende homens carinhosos, bonitos, que amam crianças e são ricos. Aí ela falou, nossa, acho que eu não vou achar melhor que isso não. Mas ainda tem mais 2 andares para cima, eu vou para cima. Aí subiu o 5º andar, estava escrito, aqui temos homens carinhosos, bonitos, que amam crianças, que são ricos e que ajudam nos serviços domésticos. Ela falou, meu Deus, mas eu vou no último, o último deve ser o top. Ela subiu no último andar, aí tinha uma placa bem grande assim, aqui não temos nada nesse andar. Você é a mulher de número 2.453.151 que vem nesse andar. Só fizemos isso para mostrar que as mulheres nunca estão satisfeitas com nada. É você que tem que escolher. A escolha é sua. A escolha é nossa. No final das contas, Deus não vai escolher para você. Então, escolha direito. Converse bastante. Escolha vendo os princípios. Né? Primeira coisa, você bateu o olho, te agradou. Agradou você, é o primeiro ponto. Agradou os seus olhos.
Então, se aproxime, converse, como quem não quer nada. Saiba, descubra quais são os propósitos, os planos, o que essa pessoa pensa do futuro, o que ela almeja para a vida dela. É um período de descobrimento, de conversa. Engraçado porque eu estou explicando isso hoje, porque vou fazer esse ano, pastor, 20 anos de casado. Esse ano completo 20 anos de casado com a minha esposa. Mas quando eu era jovem, não era assim. Não foi assim que eu fiz. Por isso hoje eu explico o que a Bíblia fala. Porque eu não queria que você fizesse da forma errada. O que acontece? Eu ensinava violão. Eu tinha a idade do meu filho, do Paulinho. Tinha a idade do Paulinho, 18 anos. Eu tinha acabado de terminar o ensino médio. E aí eu dava aula de violão, para ganhar um trocado. De repente apareceu uma jovem no meu portão, dizendo, é aqui que tem alguém que ensina violão? E aí eu falei, sou eu mesmo. Ah, não, eu queria aprender violão. E aí marquei com ela, toda segunda-feira, mais ou menos 7 da noite. A gente tinha lá 40 minutos de aula de violão. E aí ensinava as notas. E aí quando terminava a aula, os 40 minutos, ela começava a conversar, começava a falar, que não sei o que, papai, contava, papai. E eu ficava só assim, ó. Eu não falava nada. Só ficava olhando. Admirando. E aí daqui a pouco, porque não parece, mas a minha esposa ela é 5 anos mais velha que eu. Então se eu tinha 18, ela tinha 23. Ela já era auxiliar de enfermagem no hospital, trabalhava numa UTI. E eu acabando o ensino médio, irmão. Nunca tinha trabalhado na vida. Então, ela tinha muito conteúdo, muita informação, e falava do dia que acontecia no hospital e não sei o que, e eu não tinha nada para falar. Porque na minha vida não tinha nada, não acontecia nada na minha vida. Então a única coisa que eu fazia era... Até que depois de uns meses, eu falei, estou apaixonado. Estou apaixonado. Aí cheguei nela no final de uma aula e falei para ela assim, eu estou apaixonado por você. Ela falou, não é de Deus não. Não é de Deus não. Ela falou, paixão não é de Deus. Eu falei, então eu estou amando você. Ela falou, não é de Deus não. Deus não está nesse negócio. E ela falou assim, e vou dizer mais, se você insistir com isso, eu acabo com a aula. Eu falei, então vou tocar mais no assunto. Eu falei, você não quer orar? Vamos orar? Ela falou, não vou orar não. Não vou orar não. Bom, escolha. Daqui a pouco eu continuo essa história. Escolha. O primeiro conselho que a Bíblia dá para você que está solteiro é: não se prenda a alguém que não tenha a mesma fé que você, os mesmos princípios que você. Segundo conselho que a Bíblia dá, e esse aqui é para quem já está comprometido, para quem está namorando, para quem está naquela fase, conheceu alguém, não sei se tem alguém aqui nessa situação, nessa condição, conheceu alguém, está naquela fase de namoro. E qual é o conselho que a Bíblia dá? 1 Coríntios capítulo 7, versículos 8 e 9. Para você que já começou um relacionamento e que está na fase aí do conhecimento, de se conhecer. Diz assim: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. O apóstolo Paulo está dizendo, seria bom se vocês ficassem como eu. Ele está dizendo, eu como? Solteiro, sozinho, sem ninguém.
Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Olha só, a palavra namoro, ela significa, ela é uma palavra grega, que tem o significado conhecimento. É justamente essa fase entre você conhecer a pessoa, começar um relacionamento e casar. Por que existe essa fase de namoro? Porque é a fase que você precisa conhecer essa pessoa. É a fase que você precisa conversar. Justamente, conhecer propósito, conhecer o que ela pensa da vida. Ela pensa em ter filhos? Quantos filhos ela pensa ter? Ela quer ter uma carreira? Ela quer ser uma missionária, um pastor? Quais são os pensamentos que ela tem sobre a vida? É a fase do namoro, é a fase para se conhecer. Só que qual que é o problema de quem começa a namorar? É que quem começa a namorar geralmente se apaixona. E aí a única coisa que quer fazer é se pegar. Na fase do namoro, os namorados só querem se pegar. Só quer se abraçar. Você olha, você vê o casalzinho assim, ó. Você não sabe se é um, se é dois. Você não sabe se tem uma pessoa só. Por quê? Porque a fase do namoro, que seria a fase justamente que os dois precisam conversar, se conhecer, saber as intenções, né? Saber conhecer o temperamento dessa pessoa, é justamente a fase que o casal, que os namorados só querem beijar e abraçar. E aí Paulo fala assim, ó, se vocês não podem se conter, se vocês não conseguem manter um relacionamento de namoro, de conversa, de conhecimento, para se conhecer, então se case, porque é melhor casar do que abrasar. O que é abrasar, irmão? A palavra abrasar vem de brasa, vem de pegar fogo. Você entendeu? Ou preciso ser mais claro? Vem de deixar o relacionamento pegar fogo, a relação pegar fogo. Mas essa é a hora, esse é o período que o casal precisa o quê? Se conhecer, conversar. E geralmente quando a gente está apaixonado, a gente fica cego e burro, porque está apaixonado. A menina vê ele gritando com a mãe, ai, não sei o que, mamãe. Aí ela olha e fala, não, ele é assim porque ele é meio bravo, mas eu vou mudar ele. Eu vou mudar ele. Vai mudar. O rapaz está namorando, chega na casa da namorada, 2h da tarde ela está levantando. A casa está daquele jeito. A louça está até o teto. Mas ele está apaixonado. Ele fala, não, ficou até tarde conversando. A fase do conhecimento. É a fase para se conhecer. Então qual que é o conselho que a Bíblia dá para você que está comprometido? Está dizendo assim, olha, se você não pode se conter, se case. Porque é melhor casar do que abrasar. E eu vou dizer mais. Não é porque você começa a namorar alguém que você é obrigado a casar. Não é porque você começa a namorar alguém, a se relacionar com alguém, a ter um compromisso com alguém, que aí eu sei como é que é, vem aquela pressão em cima, todo mundo, agora está namorando, quando vai ser o noivado, quando vai ser o casamento? Não. Por quê? Porque o namoro é a fase do conhecimento. É a fase do conhecimento. O que aconteceu? Eu falei, vamos orar. Não é de Deus. Não é de Deus. Eu falei, então, você não vai orar, eu vou orar. Você não vai orar, eu vou orar. E aí, 3 meses depois, a gente conversava, aí ia para a aula de violão, a aula terminava
umas quase 8 horas e a gente ficava conversando, na garagem de casa, irmão. Na garagem de casa. Conversando, aberto. Daqui a pouco ela, ai meu Deus do céu, meia-noite eu preciso ir embora. Perdi o horário. Falei, não, vou te levar em casa. Aí ia caminhando, eu morava perto, levava ela em casa. Aí já vinha o pai dela, vinha no portão, isso é hora de você chegar. E não sei o que, eu falei, desculpa, estava na aula de violão. Que aula de violão, coisa nenhuma até essa hora, meia-noite. A gente perdeu a hora. Mas a gente começou a conversar. E aí, 3 meses depois, eu recebo uma ligação. O telefone fixo de casa. Vocês lembram quando tinha telefone fixo? Naquela época, né? Telefone fixo. Aí ela fala assim, aquele pedido ainda está de pé? Eu falei, claro. Ela falou, a minha resposta é sim. Eu quero namorar com você. Aí eu falei, Eu falei, vamos tentar, né? Ela falou assim, tentar não, eu só namoro se for para casar. Eu falei, então vamos casar. Vamos casar. E nós já começamos a namorar. Olha só, pastor. A gente já começou a namorar, se preparando para o casamento. Ou seja, teve algumas etapas que a gente pulou. Ou seja, não teve aquele negócio de a gente namorar, se conhecer, daqui a pouco eu vou lá comprar uma aliança, aí faço uma surpresa, me ajoelho, você quer casar com... Não, é porque a gente já começou falando, não, vamos casar. Tanto que 6 meses depois, a gente organizou uma festa em casa e noivamos. Por quê? Porque aí a partir do noivado, a gente começou a falar, agora a gente vai se organizar para o casamento. E aí eu já estava trabalhando, ela já trabalhava, e aí era assim, a nossa organização, 1 mês a gente juntava os salários, comprava a máquina de lavar. No outro mês a gente juntava o salário e comprava o fogão. No outro mês juntava o salário e comprava a geladeira. Ia comprando. Comprava o armário. E a gente foi se organizando. E aí 3 anos depois, que ela me disse o sim pelo telefone, 3 anos e 2 dias depois. Porque a gente começou o namoro, que é o dia do telefone, dia 8 de novembro de 2001. E nós casamos no dia, 2 dias antes, dia 6 de novembro de 2004. Nós estávamos fazendo a nossa festa de casamento. E já fazem 20 anos de relacionamento. Conselho que a Bíblia dá: não podem se conter, casem-se. Meu conselho para você é: aproveite essa fase para conhecer, para conversar, para saber quais são as intenções de futuro. Terceiro e último conselho, porque eu só tenho 1 minuto, é aos casados. Quem é casado aqui, levanta a mão. Oh, glória. Conselho para os casados, e não é o conselho meu, é o conselho da Bíblia. 1 Coríntios 7, 33 e 34. Diz assim: mas o que é casado cuida das coisas do mundo, e como há de agradar a mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem: a solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa tanto no corpo quanto no espírito, porém a casada cuida nas coisas do mundo, como há de agradar ao marido. Não. Uma das coisas que eu costumo dizer é que se tem uma coisa pelo qual Deus criou o casamento, porque quem criou o casamento foi Deus, lá no Éden. Ele criou o casamento. Se tem uma finalidade pelo qual Deus criou o casamento, foi para tirar de nós o egoísmo.
foi para arrancar de nós o egoísmo. Porque antes de você casar, você pensava em você, você vivia para você, o seu dinheiro era para você, o seu tempo para você, tudo era para você, tudo era para nós. Mas no momento que você resolveu casar, o que a Bíblia fala é que você deixou de viver para você. E você agora precisa aprender a viver para o outro. O problema é que a gente demora demais para aprender essa lição. Porque a gente quer casar e continuar vivendo para nós. A gente quer casar e continuar, às vezes, vivendo uma vida só para nós. É o meu tempo, é o meu dinheiro, eu faço o que eu quero. Não, não. Se você não quer deixar de viver para si mesmo, então não case. Porque depois que você casou, você precisa entender que você não vive mais para você, você vive para o outro. Existe uma coisa chamada prestação de contas. Você precisa prestar conta de onde você vai, com quem você vai, de quanto você ganha, de para onde vai o dinheiro. Você precisa prestar conta. O grande problema dos casamentos é que as pessoas não entendem isso. Demora para entender. E aí vem os conflitos. Muitas vezes vem os conflitos. O que a Bíblia fala? Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia está falando. O marido tem que se esforçar para agradar a mulher. Mas a mulher também tem que se esforçar para agradar o marido. Quer ver uma coisa? Eu não ia falar isso não, mas eu vou falar. Eu cheguei de viagem e aí as crianças ganharam umas roupas. E aí a minha esposa falou assim, tem essa calça aqui, acho que essa calça serve para você. Aí eu coloquei a calça, irmão. Falei, eu vou com ela para a igreja. A calça até boa, confortável, só que ela estava um pouquinho apertada nas pernas, sabe? Parecendo aquelas calças de cantor sertanejo, assim, que dá aquela... Só que a calça confortável. Eu falei, eu vou para o culto com ela. A pessoa falou, você não vai não. Pode tirar essa calça. Eu falei, mas o que tem a calça? A calça está confortável, tá? Não, pode tirar essa calça. Não vai com essa calça apertada assim, não. Aí, sabe uma coisa simples? Que às vezes num casal, o casal que ainda não amadureceu, fala assim, eu visto a roupa que eu quero. Ou então, a mulher vai usar uma roupa e o marido fala assim, eu não quero que você use essa roupa, né? Você quer controlar minhas roupas agora? Eu uso o que eu quero. Não, irmão, você casou. Você tem que agir para agradar o outro, o cônjuge. É por isso que casamento é uma ferramenta de Deus para arrancar o nosso egoísmo. São 20 anos esse ano. Mas demora para a gente amadurecer. Nós já quase separamos. Quase nos divorciamos. Houve uma época, eu vou resumir e vou encerrar, porque meu horário já foi. Só me dá mais 5 minutos, pastor, para me concluir. Quem me dá mais 5 minutos aqui? 5, 10, 15, 20. Eu vou para a cirurgia amanhã mesmo, então. Eu era pastor de igreja. Isso era 2010, esse ano que eu vou falar aqui, 2010, eu pastoreava a igreja. Nós entramos numa crise no casamento. O Paulinho tinha 5 anos de idade, a Ana Clara tinha 4 anos de idade e a minha esposa estava grávida do João. Esse era o nosso contexto. 5 aninhos, 4 aninhos e a mulher grávida. Ela trabalhava no hospital e eu pastoreava a igreja. Agora, sabe qual era o meu problema, pastor? É porque eu tinha um desejo tão grande de avançar no ministério, de ver a igreja crescer, de
trabalhar e ver o reino de Deus crescendo, que eu me dedicava na igreja, me dedicava, e esquecia da minha casa, esquecia da minha esposa. Às vezes eu tinha tempo para todo mundo na igreja, o culto terminava e eu ficava até altas horas atendendo pessoas. Algumas pessoas faziam fila esperando para conversar, e eu ia lá, aconselhava, sentava dentro da igreja. E quando eu chegava em casa, eu não tinha paciência com a minha esposa para ouvir ela, para dar atenção, a atenção que ela precisava. Eu chegava em casa, eu não queria falar com ninguém, eu não queria ouvir ninguém. Só que eu não enxergava isso. Para mim, a minha esposa estava lutando contra mim, até o ponto que ela falou assim: eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais para o culto, eu vou ficar dentro de casa. E aí na minha cabeça eu falava assim: você está fazendo de tudo para me humilhar na frente das pessoas, aí eu vou para a igreja sozinho, você vai ficar dentro de casa, o que as pessoas vão falar? Mas a única coisa que a minha esposa queria era o marido dela. Ela dizia: eu não casei com o pastor, casei com Paulo. Até que chegou um momento que eu falei: eu vou embora, não dá mais, eu vou embora de casa, vou alugar uma outra casa para mim. A gente vai no juiz, ele vai determinar a pensão, e eu vou pagar a pensão, vou procurar o meu pastor presidente, vou falar para ele da situação, porque até então era uma coisa que eu vivia dentro da minha casa. Na igreja, a igreja estava explodindo, a igreja crescendo, a gente alugando templo maior, alugando estacionamento, porque os irmãos tinham carro, não tinham onde parar, não, aluga estacionamento, ia lá e trabalhava e tal, e gerindo os irmãos, liderando, mas dentro da minha casa, eu estava perdendo a minha família. Até que eu caí em si. Irmão, deixa eu abrir um parêntese aqui. Nosso pastor está de férias. Está de férias com a família. Tem gente que fala: pastor, tirar férias? Não, tem que tirar. É isso mesmo, tem que passear com a família, pegar a família e descansar a mente um pouco, renovar as forças. É isso. Até que eu chamei ela, a gente sentou e eu falei: vamos procurar ajuda? Ela falou: vamos. Eu falei: vamos procurar ajuda. E nós tínhamos um casal de pastores mais velhos, que uma vez por semana iam na nossa casa, sentava com a gente na mesa, e ali eu falava o que eu pensava, ela falava o que ela não estava gostando, e aqueles pastores nos aconselhavam: é assim que vocês têm que agir, é assim que vocês têm que fazer, a partir de agora vocês vão mudar isso aqui na casa de vocês. E nós somos sendo tratados, nós somos sendo moldados. Nós começamos a entender que casamento não é uma disputa, que casamento não é um contra o outro, que casamento são dois que estão lutando um ao lado do outro, pela construção da família, pela realização de um empreendimento chamado família. E nós somos curados, irmãos, através da ajuda daqueles pastores. Somos curados. Deixa eu dizer uma coisa para você. O conselho que eu vou te dar é o seguinte: não permita que o tempo de casamento faça vocês se perderem um do outro. Não permita. O conselho que a Bíblia nos dá é: marido, se esforce para agradar a sua esposa. Não é a sua vontade, é a vontade dela. Mulher, se esforce para agradar o marido. Não é a sua vontade, é a vontade dele. Aí a mulher fala assim: mas eu vou só que eu agradar ele. E se ele não quiser me agradar? A Bíblia não dá uma condição. Porque eu sei que tem muita gente pensando isso.
Aí eu me esforço para agradar ela, e cadê que ela vai me agradar? Engraçado, porque a Bíblia não dá uma condição dizendo assim: se a sua mulher te agradar, aí você se esforça para agradar ela. Se o seu marido te agradar, aí você... Não. É um mandamento individual para cada um. O marido cuida nas coisas do mundo em como há de agradar a mulher. Ou seja, se eu entendo isso, eu vou me esforçar para agradar a minha esposa, independente se ela vai se esforçar para me agradar. Não permita que o tempo de casamento faça vocês se perderem um do outro. Tem uma pesquisa, eu vou encerrar agora de verdade. Tem uma pesquisa, você encontra essa pesquisa fácil no Google, de uma universidade dos Estados Unidos, que eles fizeram uma pesquisa com 3.000 pessoas divorciadas, 3.000 pessoas que se separaram em algum momento da vida. E uma das perguntas que eles fizeram na pesquisa era o seguinte: qual foi o motivo que levou o seu casamento ao divórcio? Qual foi o motivo? E é claro que a maioria das pessoas responderam: olha, não teve um motivo único, específico. Foram vários motivos que levaram a gente a se separar. Mas eles perguntavam: mas se você pudesse listar só um motivo, que você acredita que levou o seu casamento ao divórcio? E conforme essas pessoas iam respondendo, eles iam fazendo um ranking. Quanto mais a resposta se repetia, mais eles iam levantando essa resposta no ranking. Sabe qual foi o principal motivo que as pessoas responderam? Que aquele motivo levou o casamento delas ao divórcio? Não foi traição, não foi agressão. O principal motivo mais respondido foi o desgaste natural da vida. O que eles queriam dizer com isso? A gente começou, cada um trabalhar, cuidar dos filhos, pagar as contas, e chegou um momento que a gente percebeu que a gente era apenas dois amigos dentro de casa pagando as contas. Chegou um momento que a gente não tinha mais tempo, não tinha mais romance, não tinha mais paixão, a gente era apenas dois amigos dentro de casa, e a gente resolveu se separar. O motivo principal dentro dessa pesquisa, que, segundo essas pessoas, fez com que elas se separassem, foi o desgaste natural do relacionamento. Por isso eu digo para você que é casado: não deixe o tempo, que o tempo faça que vocês se percam um do outro. Tire um dia para vocês, um dia da semana. Quanto tempo você não leva a tua esposa para jantar no restaurante? Quanto tempo vocês não saem para fazer um passeio só nos dois? Porque quando vai sair tem que levar todo mundo, levar os filhos, levar a galera, levar... Não deixa esse pessoal com vô, com vó, Faz um pouco de romantismo. Se coloque de pé. Pastor. Amém. Se você está com a sua família aqui, junta as famílias, junta todo mundo. Vem cá, ora, pastor, ora aqui, ora pelas famílias. Eu vou chamar a minha aqui. Glória a Deus. Isso, pastor Paulo junto com a família. Talvez a sua família não está aqui, mas você está representando ela aqui nessa noite. Quem sabe você não tem família, é uma boa oportunidade para você pedir uma para Deus, em nome de Jesus, que essa é a vontade de Deus para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Não parece, mas eu estou com a minha esposa há 30 anos, pastor Paulo. Eu, para não ter perigo de perder, ela tinha 14 anos, eu já comecei a namorar. Eu não recomendo, tá? Não façam isso.
Eu vou pegar para criar, porque não tem perigo de outro pegar, né? Então, eu tinha 16, ela ia fazer 14. E estamos juntos até hoje, por graça e bondade de Deus também. Não é? E eu louvo ao Senhor por isso. Vem aqui, Paulinho, com seu pai. Vamos orar. Eu quero orar por todas as famílias aqui, por todos aqueles que representam uma, para que o nosso Deus sustente a tua família unida, irmão. O maior adversário da família é o próprio Satanás. Ele quer arruinar, ele quer destruir. O diabo detesta a família feliz. Ele detesta a família alegre, família unida. E ele quer de todos os meios macular aquilo que Deus estabeleceu. Família é projeto. E não é de pastor, de igreja e de homem, é de Deus. E é por isso que a luta é tão travada. Senhor Deus, em nome de Jesus eu quero te louvar por essa boa palavra que nós acabamos de ouvir nesta noite, Senhor. Obrigado pelo Senhor ter nos dado esse direcionamento através da vida do teu servo, Senhor. Aqui está a tua igreja, que é uma grande família, e estão aqui todas as famílias unidas e talvez representadas por alguém, Senhor. Talvez famílias que estão passando por crises dentro do seu relacionamento, em virtude de diversos fatores, não importa qual. Mas o que nós queremos nessa noite, Senhor, é a tua bênção sobre cada família, sobre cada lar, sobre cada casal, sobre cada casamento, Senhor. Não permita, Deus, que esse plano de encerrar ou acabar com essa família, esse plano de divórcio, se conclua, se concretize, venha a cabo. Antes, Deus, entra com providência nesta noite, muda esta situação, Senhor, e restaura esse lar, essa família. Como teu filho testemunhou que por uma situação, ele quase teve a sua família separada, mas por tua intervenção, tudo foi restabelecido e ele testificou da bondade do Senhor. Portanto, oramos por esse milagre dentro desta casa, dentro desta família. Quantos corações feridos, pessoas cuja emoção está ferida, precisando de cura na alma. Ó Senhor Jesus, eu te peço, arranca esse trauma do passado, essa situação ainda que esta pessoa traz consigo dentro da sua mente, que entristece muito o seu coração. Dá a esta pessoa a capacidade de perdoar, e que ela saia daqui nesta noite curada deste trauma lá do passado, e tenha a sua vida, a sua família restaurada. Cuida, Senhor, de cada filho, cuida de cada família, de cada casal, aproveitando também, Senhor, e quero interceder pela vida do teu filho, pastor Paulo. Amanhã, Jesus, ele vai passar por essa cirurgia, Senhor, e eu quero te pedir, Deus querido, prepara todas as coisas para o teu servo. Prepare, Senhor, todos aqueles que vão participar dessa cirurgia, e sobretudo, Jesus, esteja presente naquele lugar, Senhor, guiando as mãos dos médicos, para que esta cirurgia corra tudo bem, Senhor, e o teu filho seja recuperado, tenha a sua saúde restabelecida, e ele mesmo testifique da grande providência do Senhor na vida dele. Cuida também da família do teu servo, de tudo quanto eles precisam. Senhor, eu também quero orar por minha família, pois tenho meu filho desviado dos teus caminhos, e oro para que o Senhor alcance ele e traga-lhe de volta para os teus caminhos. Quero orar por minha esposa que está me auxiliando lá em Leiria, Senhor, abençoa a vida dela, o meu lar, a minha família. Deus, abençoa a família do nosso pastor presidente Jair Júnior, cuida dele, da missionária Fernanda, da Vitória e do Davi, dessa linda família. Senhor, todas essas coisas nós te suplicamos, e por tudo nós te agradecemos. E você, muito feliz, diga um amém e aplauda o nome de Jesus. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Nós só não podia deixar passar essa oportunidade para dizer para minha esposa que se eu voltasse atrás, eu faria tudo de novo. Glória a Deus. Tudo de novo. E se a vontade de Deus for essa, eu espero viver pelo menos mais 20 anos com você. Vai. Em nome de Jesus. Eu creio que sim, em nome de Jesus. Irmãos queridos, obrigado pela sua presença aqui nessa noite. Nós estamos encerrando. Terça-feira é oração, não é isso? Quinta-feira, embora nós